com o desembargador João Batista Damasceno e hoje entrevistando aqui o cacique Tucano, falando sobre os direitos, sobre a cultura do povo indígena, também aqui à mesa, nos honrando com a sua presença, também o índio paraguaio Raul, Seferino Raul, e a índia Elvira. Então, eu tinha deixado no ar uma pergunta para o cacique Tucano, que, baseado em informações do professor Darcy Ribeiro, esse grande especialista na cultura indígena, deixei no ar aqui uma pergunta, Tucano: como é que os índios tratam as crianças? Criança é importante na cultura indígena, no tratamento. Como vocês se dedicam a uma criança que está em processo de desenvolvimento? Doutor Ciro Darlan, a criança tem um status especial. Quando a criança nasce, eu estou hoje com 57 anos, eu nunca vi um parto de uma criança. E aquele é o momento da mulher. Eu só vou ver depois de depois de que ela estiver já preparada para aquilo, onde eu vou observar, onde eu vou ver a princípio isso. Minha admiração vai ficar comigo, no meu coração, na minha mente. Porque se eu vou falar alto, eu vou ser responsável por ela pro resto da vida. Nós temos grande admiração, criamos com admiração, indo ensinando coisas boas. Por isso que nós temos hoje, doutor Cerdão, nós não temos crianças abandonadas. Nós criamos com maior tranquilidade, delicadeza, passando para ele. Um dia ele vai ser o nosso sucessor da sabedoria, da floresta, dos rios, dos animais, das cachoeiras. Nós vamos ensinar ele, porque ele vai perpetuar nós. Ensinamos a ele ter um grande respeito, só no olhar os animais, não machucar. Quando a gente sai para trabalhos de campo, das caçadas, da colheita de fruta silvestre, as crianças que são donas da aldeia, elas vão responder por nós. Ela tem toda a autoridade de resolver, na nossa ausência. Quando a gente volta para casa, eles relatam tudo. Quem chegou, quem não passou, quem fez malcriação. Então aí nós vamos fazer as nossas correções, não é assim. E como nós não temos escola, né, como na cidade, nós temos a nossa escola ao redor da fogueira, à tardinha. Nós vamos conversar com eles, dar um relato da vida, história, os mitos da criação da humanidade, como é que rege as constelações, como é que aparece o perigo na floresta, como é que tem perigo nos rios. Então ela é toda cuidado. Por isso que nós não temos, doutor Jerusalém, crianças fazendo bagunça dentro da aldeia. Elas cantam, dançam, acompanham o dia a dia dos rituais. Porque um dia ela vai perpetuar essa sabedoria. Então, hoje eu tenho meus filhos, uma está com 26. O senhor pode acreditar, eu nunca dei uma palmada. Eu tenho até medo de dar isso. O professor Darcy Ribeiro falava isso. E aí estou aqui constatando com o senhor, né, que realmente essa é a forma ideal de educar a criança. Palmada não educa ninguém, violência não educa ninguém. Então está aqui, vamos aprender com os índios, né? A gente pensa que só nós ensinamos, temos muita coisa que aprender com os diferentes. E aproveitando essa sua resposta, cacique, dentre as mentiras que também são ditas a respeito do povo indígena, assim, o Brasil é um país miscigenado, não tem racismo. O senhor, como índio, tem sofrido preconceito, tem sofrido discriminação por ser diferente, por ser de uma etnia indígena, e o senhor conviver com a civilização? O senhor já sofreu discriminação? A gente sabe que teve esse episódio aí do Museu do Índio, que foi uma discriminação institucional, política, explícita. Mas, no seu caso pessoal, o senhor tem histórias de preconceito contra o senhor por ser índio? Bom, doutor Ciro Ladan, eu diria para o senhor, sempre existe preconceito. Sempre existiu, existe e continua sofrendo preconceito. Mas isso não me deixa de lutar. Hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui sentado com a aula do senhor, explicando isso. O senhor poderia me convidar ou não convidar. Então, o preconceito sempre existiu.
discriminação sempre existiu. Existe contra os povos indígenas. Essa que eu falei ainda agora, no sentido pejorativo, que índio é isso, que índio não faz isso, índio não progride, índio não precisa de dinheiro, índio não precisa de viver diretamente, tem que matar todos os índios para o Brasil melhorar mais, os índios atrapalham. São coisas que dizem assim para nós. Um garimpeiro, índio atrapalha. O latifundário, essa terra, se estiver na minha mão, eu geraria emprego, trabalho. Índio queira apito. Para o senhor ver, doutor, o seguinte: nesse apito não existe mais. Eu queria ter apito de volta, para ter um reconhecimento, para saber quem são os povos indígenas. Tucano, como é que foi aí, nos últimos anos, a questão do respeito às terras indígenas e a demarcação, né, de terras ainda não demarcadas? Como é que foi isso aí na última década? A FUNAI, como é que está a FUNAI? Está funcionando regularmente? Está estruturada? Fala dessas duas coisas para a gente aí, sobre a FUNAI e sobre a demarcação das terras indígenas. Bom, doutor, até agora, no meu ponto de vista, nem 20% das terras indígenas foram demarcadas. Na minha região, por exemplo, nós queríamos uma área de 5 milhões de hectares para todas as 23 etnias. Infelizmente, só demarcaram 1.120.000 hectares. Para mais de 10 mil indígenas, 76 aldeias. E o restante, o governo disse: não, eu não tenho recurso para demarcar terras indígenas. Então fizeram a tal de demarcação via satélite. Não tem marco físico. Isso não me funciona. Então, até a demarcação de terras indígenas, nas duas últimas décadas, não foi demarcada nenhuma terra indígena, que eu saiba. Só ficou no papel. Então, o que acontece? O que eu digo nas minhas conferências, nos eventos, basta a presidência da República tirar a gaveta, puxar a gaveta e está tudo pronto. Só mandar demarcar. Já está tudo escrito, já foi feito o levantamento de estudos. Mas até agora, infelizmente, nós não temos terra demarcada totalmente. Também eu queria frisar, não adianta só demarcar, mas o governo tem que demarcar e cuidar. O que ele tem que implantar? Já que nós não temos a saúde decente, das cuidados, nós não temos uma educação para promover, ter uma cultura avançada do outro lado para a gente poder administrar. Então nós queremos que o governo faça essa mediação, que dê essas condições. Então a demarcação não é só demarcar, mas tem que dar apoio. O que é apoio? Já que ele tem condições, recursos. Não adianta, muitas das terras indígenas foram demarcadas, como se o governo tivesse caído de paraquedas, depois vai embora, some. Acabou. E os indígenas hoje, doutor Damasceno, há um êxodo muito grande dos indígenas virem para as grandes cidades. Como o doutor Ciro Darlan visitou São Gabriel da Cachoeira. Maior parte das etnias estão dentro de São Gabriel da Cachoeira. Todos eles estão aí procurando. Já são letrados, eles querem dar aula, eles querem trabalhar na área de saúde, querem ganhar salário. Hoje não tem mais como sobreviver só de artesanato. Não dá para fazer farinha e vender a farinha, não tem como. Então, em outra relação, a questão da FUNAI, a FUNAI é uma instituição que faliu. Por que ela faliu? Faliu pelo seguinte, que ela administrava um conjunto de políticas sobre os povos indígenas, para dar assistência aos povos indígenas, dar condições aos povos indígenas, orientar os povos indígenas. O quê? Ela administrava a demarcação das terras indígenas, a educação, a saúde e outras consequências. A saúde foi para o Ministério da Saúde, na época passou para a FUNASA. A educação foi para o Ministério da Educação. Então, o que a FUNAI está administrando hoje? Está administrando nada. Hoje, a FUNAI teria que ser fortalecida. A FUNAI teria que ser mais vista, porque ela está lidando com os seres humanos, os povos indígenas. Nós não temos nada nas áreas indígenas. Você olhando pela televisão, que a mídia mostra, aparece tudo bonito, mas não está bonito.
vai lá pessoalmente praticamente, não tem nada. Acabou. Muitas aldeias não estão presentes mais. Muitas aldeias vão se extinguindo pela falta de atenção. O que eu também quero frisar hoje, aqui nesse instante do Darlan, muitas coisas aconteceram pela ausência do governo do federal. Ele não instituiu poderes de trabalhar diretamente com as aldeias indígenas. E hoje só querem, não estou desfazendo. Apareceram muitas igrejas evangélicas. Você não sei se você notou, quando eu vim de São Gabriel, há 20 anos atrás, tinha igreja católica. Tinha a prelazia diocese hoje, tinha uma igreja evangélica. Quando eu voltei já tinha mais de 5, 6 igrejas. Eu não preciso estar vivendo somente com aquilo. Eu não estou desfazendo da palavra, da evangelização deles. Então a FUNAI falta estar presente. Então, deixa eu te perguntar sobre isso. Você já teve interação? Tem o CIMI, né? Que é a Comissão Indígena Missionária, né? Que tem uma atuação, tem tido uma atuação bem marcante lá com os Guarani Kaiowás, né, no Mato Grosso, e tem auxiliado essa luta dos Guaranis lá nessa tentativa de extermínio, né, daquele povo. Você conhece o povo do CIMI, né, esses missionários? Eles já interagiram com a sua, né, com o seu povo? Né? Você conhece esse pessoal? Doutor Damasceno, eu conheço muito bem desde quando ele foi criado, na década de 70. Então o CIMI, ela é filial, diríamos assim, do CNBB, entendeu? O CIMI foi criado justamente para contrapor ao governo federal. Justamente a demarcação de terras indígenas, para cobrar. Então o CIMI foi criado pelos missionários conservadores. Mas só que isso não acontece, porque eu conheci o Dom Balduino, conheci o Pedro Calzadáliga, foram grandes mentores, lutadores, a causa indígena. E vários membros do CIMI, em Manaus, entendeu? Onde eu tive prazer na época de fazer parte do grupo do CIMI. Então era uma coisa assim, lutadora, cobrava mesmo do governo fazer aquela frente, ou para cobrar as ações do governo para beneficiar os povos indígenas. Nessa questão eu acabei conhecendo na época, tive o prazer nunca tinha visto o maior líder espiritual do universo, o João Paulo II. Tucano, você preside uma associação de defesa dos direitos e da cultura indígena. Como é que está a organização? É 1 milhão de índios no Brasil, várias etnias. Há uma organização, há um congraçamento, há um encontro de interesses dos índios. Você mencionou aqui há pouco que o ano passado realizaram-se os Jogos Indígenas Mundiais. Isso é um evento espetacular, porque reuniu índios de todo o mundo, de todo o planeta. Mas em termos de Brasil, há uma organização dos povos indígenas? Bom, doutor, ultimamente, nessas 2 últimas décadas, tem surgido várias associações indígenas no país. Na prática, começou a surgir, na época da ditadura ainda, na década de 80, no final da ditadura, a União das Nações Indígenas. Foi criada em São Paulo, administrado pelos vários membros de várias etnias. Então, justamente foi para criar essa mobilização, esse movimento indígena, para ter consciência do que nós queremos, o que a gente quer, porque a gente sentiu muito um distante do outro, o que o outro quer. Quer dizer, nos pareceres da esfera federal, jurídica, nós não tínhamos assessoria jurídica, nós não tínhamos advogado. A gente falava, mas não tinha aquele aval. Então, hoje no Brasil, nós temos muitas associações indígenas, distribuídas em 5, 7 regiões. Nós temos no Amazonas, na Amazônia, nós temos hoje no Nordeste, nós temos no Sul-Sudeste, a POINE, a PIB, nós temos hoje com o Conselho das Mulheres.
Nós temos hoje a COIAB, coordenação das organizações indígenas da Bacia Amazônica, que congrega toda a Bacia Amazônica, brasileira, peruana, tudo. E hoje nós temos agora, no Rio de Janeiro, criamos agora a Associação Indígena Aldeia Maracanã para representar na cidade, no estado do Rio de Janeiro, justamente para a gente poder ter essa legalidade, que tenha aval de que estão lutando. Então hoje nós temos esses encontros em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília. Então nós temos essa mobilidade de avançar e chegar num Congresso Nacional para poder ter essa postura de autoridade, solicitar, reivindicar. E estamos tomando essa posição na cidade do Rio de Janeiro. E o doutor Damasceno, ele acompanhou um pouco dessa nossa articulação. Então, a Aldeia Maracanã, na época, foi um grande centro de discussões de várias camadas sociais. Inclusive, a imprensa esteve presente para dar essa visibilidade. O que o governador fez com a gente, e uma coisa que eu sempre disse, é uma coisa que você prometeu, não cumpriu, cobro disso ele. Aquela coisa que ele fez no dia 22 de março de 2013, é ridículo. Eu saí de lá como bandido. Saí de lá como criminoso, fora da lei. Eu estava com o meu maracá lá, mas não teve piedade. Isso que aconteceu. Agora é preciso... Dia 22 é realmente o dia da maldade dos Cabrals, né? Porque 22 de abril chegou aqui um Cabral. E dia 22 também de março, aí o outro Cabral partiu para cima dos índios. Mas... Pois é, agora, e com a participação do Tribunal de Justiça, a desembargadora Leila Mariano, né, Tucano? E ela que suspendeu as liminares, as possessórias que tinham sido deferidas pelo juiz André Tredinic, acho que já foi entrevistado aqui. Ela que suspendeu e mandou para a Justiça Federal e possibilitou, né, aquela truculência da polícia contra, né, as 17 etnias que estavam lá, não foi isso? Tucano, e com relação às lideranças, nós temos assistido aí com um certo orgulho, né, índios que são aculturados e que fazem universidades, as universidades dos brancos, que se transformam em doutores, né? Nós temos médicos, cientistas, oriundos dos povos indígenas. Esses intelectuais indígenas, eles são considerados lideranças do povo indígena? Ou eles não têm dado a contribuição que se espera de quem adquire cultura e conhecimento? Doutor Ciro Darlan, isso é uma pergunta muito boa para mim, entendeu? Isso não é você que está fazendo. Eu tenho acompanhado as perguntas. As lideranças que saem temos lideranças natas, naturais, que têm ideias próprias, ideias da conscientização das próprias aldeias. E hoje também temos agora, eu diria assim, líderes fabricados. Eles falam de interesse do que estão por trás. Aí você vai falar isso. Isso acontece muito hoje. Quando você não conhece uma certa cultura, você vai acabar acreditando. Não é só colocar cocar na cabeça, sou líder. Quem não conhece vai acabar acreditando. Não sei que não é o doutor fora do ar, ele comenta sobre os punk, né? Colocaram na cabeça dizendo que eram índios. Quem não conhece acabava acreditando. Entendeu? Isso acontece muito. Não é uma faculdade, não é um ensino superior que vai dizer quem é líder e quem não é. Ele vai se posicionar pela tranquilidade, pela firmeza, pela segurança. Diante dos problemas cotidianos, o líder vai se formando líder na luta, ali na labuta, nas atividades. Justamente, né? Isso aí. Ninguém herda o título se não tem um pisciano e um piscianinho, um Sérgio Cabral e um Marco Antônio Cabral. Não é assim que funciona lá com os índios, não, né? Tucano, dentre as mentiras que nós estamos elencando aqui durante o nosso programa, dizem aqui que os índios têm muitos privilégios. As pessoas costumam dizer isso aí. É verdade isso? Quais são os privilégios que os índios têm? Doutor, eu queria estar
dentro desses privilégios. Se eu tivesse privilégio, eu estaria, sabe onde, doutor Ciro Dalla? Eu estaria na minha aldeia, tranquilo, pescando, caçando. Por não ter privilégio, estou aqui lutando, buscando o que é melhor para mim. Entendeu? E para o seu povo, né? Entendeu? Não é só para mim. Senão eu estaria, como se diz, só esperando chegar. Já está chegando. Então eu não precisaria de sair divulgando, lutando, me massacrando. Não. Então eles acham que o índio veio da floresta, o índio está cheio de dinheiro, está cheio de algo. A FUNAI deita dar dinheiro para ele. Ele vai pagar as coisas. Eles acham que ele tem benefício. Benefício que eles confundem o seguinte: o índio era para ter esses benefícios, o índio era para ter uma certa privilégio, sim, no atendimento à saúde, atendimento à educação, não vem enfrentando fila, mas não. Hoje eu estou aqui como cidadão comum. Querendo ou não, direto e indireto, nós pagamos impostos aqui também. Para isso eu tenho que carregar minha identidade, para isso eu tenho que dizer quem sou eu, entendeu? Para sair fora do país eu tenho que estar em dia. Então, o índio não tem privilégio nenhuma. Índio sofre mais do que qualquer um, porque ele não tem espaço, não tem cultura específica, ele é onde pode ser olhado. O índio não tem assento nenhum hoje no país, no mundo da política, no mundo da cultura, no mundo do esporte, no mundo da música. Nós não temos representatividade. Politicamente, o único cara que passa como um sonho foi o Mário Juruna. Entendeu? E quem lançou a candidatura dele foi o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, exatamente. Darcy que levou lá. Ô Raul, queria entender melhor. Os países sul-americanos têm uma divisão territorial estabelecida pelos marcos civilizatórios, pelos governos, pelos interesses de cada povo. Os índios, por exemplo, os índios guaranis, eles tanto estão lá no Paraguai, como estão no Brasil, como estão na Argentina. Como é que é? Há um respeito a essa divisão que os brancos fizeram das nações? Na verdade, o respeito nós temos, né? Mas é assim, nós consideramos irmãos, tanto os índios Tupi-Guarani, o Kaiowá, o índio, as outras etnias da raça Guarani, né? Na verdade, é considerado irmão. Existe respeito, né? Pelo que você falou, pela divisória que fizeram os brancos, né? Mas mesmo assim, nós temos uma certa afinidade com eles. Primeiramente, porque a mesma cultura, a mesma cultura, a mesma língua, a costume, o mesmo povo, e muda um pouquinho as coisas, né? Na hora de a gente se desenvolver com os alimentos, nós estamos ainda muito arraigados, como os índios Guarani, na nossa cultura. E tem uma cerveja que vocês fazem lá que é um espetáculo, né? Cerveja de milho? É de milho, fermento de milho. Fermento de milho. Maravilha. Tucano, com relação a essa divisão territorial, você lá de São Gabriel, da Cachoeira, lugar maravilhoso, lindo, você tem lá proximidade com Venezuela, com Colômbia. Há povos indígenas que eles são comuns a essas nações? Nós temos os tucanos. Quando houve essa limítrofes internacionais, então ficamos divididos. Hoje pertence ao lado colombiano. E eu, naturalmente, pertenço ao lado brasileiro. No mapa dita cabeça de cachorro. Então, quando eu vou à Colômbia, para mim não tem limite. São meus irmãos. Falamos a mesma língua. Eu chego lá que eu falo naturalmente. A minha língua não tem essa diferença. O que diferencia foi esses marcos, limites internacionais. Tanto que os grandes historiadores, cientistas, linguistas, hoje nos tratam como índios tucanos orientais. E os que estão do lado colombiano são tidos como tucanos ocidentais.
Então há essa diferenciação. Nós temos lá os baraçanos, nós temos lá os tanimucas, nós temos lá os cubeuas. Para mim é natural. Não há essa diferenciação. Há diferenciação de línguas. Eu fico assim, como é que pode acontecer isso? O meu irmão está do outro lado, falando outra língua, pertencendo a outra nação, e eu estou do lado de cá. Como é que eu não posso comungar? Então essas coisas me magoam, me entristece isso, não fico com raiva, mas me magoam muito. Porque a gente não pôde conter isso, nós não tínhamos esse domínio de conhecimento de não faça isso. Então essas demarcações das internações que limitaram, porque nós não tínhamos essa questão de divisão. Tinha tucano oriental, tucano ocidental. Mas, Tucano, fala aqui para os nossos ouvintes que devem estar curiosos, a saúde do índio, como é que ela é tratada? Vocês têm toda uma indústria própria na floresta de tratar determinadas doenças? Ou vocês já estão sendo aculturados e usando aqui os remédios da indústria dos brancos? Bom, essa aqui é uma pergunta ótima. Antes da chegada do tal de comprimido, nós tínhamos toda uma indústria de ervas medicinais. Tanto das raízes, das cascas, das folhas, dos vegetais, dos animais que a gente retirava para curar. Doenças, como se diz, dor de cabeça, ferimentos, machucado que animais causam na gente, como escorpião, jararaca. Nós tínhamos tudo. Hoje nós não temos mais nada. Sabe por que nós não temos mais nada, doutor? Porque já chegaram com vacina, já chegaram com comprimido, já chegaram com injeção. E outra coisa que a gente desconhecia era o seguinte: doenças venéreas, gripe, sarampo, coqueluche. Isso veio do outro lado. Então isso aí nós não éramos imunes. Outras coisas nós éramos imunes. Hoje, quando eu pego gripe, doutor, eu sou pior do que o macaco, caiu à toa. Eu não aguento. Entendeu? Eu me canso rápido. Então, são questões de doenças que mataram muito do nosso povo. Aí veio açúcar, veio óleo, veio sal, veio tudo. Cacique Tucano, eu ia fazer uma pergunta provocativa, eu queria saber qual é o melhor Viagra lá para os indígenas, mas nós não temos mais tempo e eu queria agradecer muito a sua presença. Olha, responde fora do ato, Tucano, ele está interessado aí. A sua presença aqui, Cacique Tucano, Raul, Elvira, foi muito enriquecedor. Foi um dos programas mais especiais que nós realizamos aqui. Porque dar a palavra em quem não tem espaço de palavra, de falar, e depois conhecer todas essas informações que o senhor, com a sua autoridade, nos prestou, foi um privilégio e eu queria que o senhor aí se despedisse. Nós temos ainda um minutinho para o senhor se despedir dos nossos ouvintes, agradecendo muito a presença de vocês três aqui no Encontro com a Justiça. Tá bom, eu agradeço pela presença que vocês nos deram aqui, para esse espaço para a gente poder expor nossos pensamentos, as nossas reivindicações. Então eu vou despedir na minha língua, tá? Não sei se o doutor teve o prazer de ver lá a pessoa falando na língua, né, em São Gabriel. Eu quando saí de lá, ele só falava o seguinte: Mengo, Mengo. Você viu o que o processo de aculturação faz, né, rapaz? Saya masalah atau masalah rádio masih dolan masalah kata saya masalah atau doutor seu da lama o tamu da masena atau ayun saya merasa o tamu sama sisera saya kisera saya sisera masalah iu vera ni te iu dasi tukano dia lepisu bato boleh apa hari makan kawa yu no mandupi ayali yali mano mandupi no yali no ma yali no ma ya Ayun, obrigado. Beleza. Vamos ao pequeno intervalo e voltamos depois com o nosso convidado de hoje,
nosso querido Roberto Berlini.